história do mundo do silêncio. Um mundo que eu conheci em 2011. Um mundo em que, se falarmos, colocamos em risco a nossa própria sobrevivência. Um mundo sem palavras em que a linguagem gestual, como esta e esta, assume especial importância. Esta é a história do mundo que conheci debaixo do mar. Foi em 2011 que, inspirada pela minha irmã, que já mergulha desde os 18 anos e faz disto não só um hobby, mas a sua própria vida profissional, uma vez que é bióloga de investigação marítima, estuda a biodiversidade e o efeito das alterações climatéricas na mesma, que eu fui conhecer esse mundo debaixo do mar e que descobri, de facto, o mundo do silêncio, onde não são as palavras que importam, mas os gestos. O que está por baixo da Terra, quando falamos da maior superfície da Terra estar ocupada, a maior parte da superfície da Terra estar ocupada por água. Mas esta história não começou em 2011. Esta história não começou sequer com a minha irmã nos anos 90 e os seus mergulhos. Esta história que vos trago aqui hoje começou muito antes, com o verdadeiro responsável por eu estar ali e ter tido a possibilidade, como os meus buddies, fazer aquele curso. Com o Jacques Cousteau, ou como se costuma designar, The Man Fish, o homem que permitiu, de facto, que hoje pudéssemos conhecer muito melhor o fundo dos oceanos. Ora, Jacques Cousteau nasceu em França em 1910 e desde cedo teve duas grandes paixões: filmar e o mar. Filmar porque logo com 13 anos, e vocês vejam que estamos a falar em 1923, e ele nessa altura já tinha uma câmara de filmar com que fazia pequenos filmes com a família e os amigos. Nadar porque, fruto de uma doença forte que teve, foi recomendado pelo médico para uma rápida recuperação a nadar, e com isso se apaixonou pelo mar e pelas suas potencialidades. Não sei se foi fruto desses dois hobbies, se foi isso que lhe aconteceu, mas o certo é que os estudos não lhe correram assim tão bem e veio a ser expulso. E onde é que um homem expulso da escola e com estes dois hobbies podia a seguir trabalhar? Qual era o local mais lógico? Precisamente a Marinha, onde de facto ele passou largos anos viajando pelo mundo, continuando a fazer pequenos filmes e também mergulhando. Tudo isto levou a que pensasse que devia continuar a mergulhar, mas noutro contexto. Queria saber mais sobre o fundo do mar, muito mais do que a Marinha lhe trazia. Queria, de facto, ir até lá e descobrir todas as potencialidades que encerrava a vida marítima, a fauna e a flora, o que estava em grande parte da superfície terrestre. E foi assim que mais tarde adquiriu um barco que veio a ficar famoso em todos os seus documentários, muito antes dos lados de Olá fazerem do nome Calypso uma fama. Porque adquiriu um Calypso. Este barco, arrendado inicialmente por um franco por mês, uma quantia que mesmo para a época era irrisória, serviria apenas para investigações no Mediterrâneo. Mas já Cousteau não se deixou ficar, e o barco andou por todos os lados do mundo, inclusive em locais inóspitos como a Antártida. Mas se o barco lhe permitiu explorar a superfície marítima, digamos assim, faltava uma parte. Como é que havia de ir lá ao fundo? E foi assim que Jacques Cousteau foi responsável por uma grande invenção, o Aqualung. A garrafa, o regulador, todo o equipamento que mesmo hoje modernamente utilizamos, foi por ele concebido. E vocês dizem, mas já antes não se mergulhava? De facto, desde o início dos tempos que se procurou mergulhar e foi havendo várias invenções para o efeito. Alexandre o Grande, o próprio Alexandre o Grande, tentou lá ir com uma caixa ao fundo do mar e investigar os oceanos. Leonardo da Vinci também planeou o seu próprio escafandro. Contudo, ora vejam como é que antes se fazia. O mais robusto que tínhamos era algo que estava ligado à superfície e ao barco, cuja autonomia a nível de metros era muito pequena. Pouco se conseguia andar, pouco se conseguia investigar. Daí que nós podemos olhar para o Aqualung do Jacques Cousteau e pensar que foi aqui, efetivamente, que começou o mergulho recreativo. Pois, nestas condições, só mesmo para fins científicos muito específicos e que o exigissem,
18, 19 metros de profundidade que eu fui, ou até aos 40 e 50 que a minha irmã se atreve a ir, não foi para nada isso que ele queria. Ele quis ir muito mais além e atreveu-se a ir ao lugar mais fundo da Terra, o Mariana Trench, um abismo onde ele conseguiu bater o recorde mundial com o equipamento que tinha inventado, ir até aos 10.900 metros de profundidade. Imaginem o que isto é. 10.900 metros, tudo o que ele teve para ver, chegar lá ao fundo, ver as montanhas e os vales que cobriam todo o fim do oceano. Foi, de facto, todo um mundo novo que se abriu. Tantos mitos que se destruíram, tantos medos que se acabaram nessa altura, tanto que ele acabou por mostrar conhecimento que ainda para mais ele não guardou para si. Pois lembrem-se do que eu disse, de facto, ele tinha duas paixões. Não era só o mar, era filmar. E com tudo isso, ele foi fazendo séries, mostrando todas as suas descobertas ao mundo inteiro. Quantos de vós aqui se lembrarão, quando eram novos, ver os seus documentários passar no Canal 2 e podermos ver o Jacques Cousteau no seu Calypso a fazer as investigações por todo o mundo marítimo. Certo é que o documentário Mundo do Silêncio, que chegou mesmo a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1956, foi toda uma carreira dedicada, efetivamente, a descobrir e divulgar um mundo que até aí era desconhecido da maioria. Mas Jacques Cousteau tinha um lema. O lema era We protect the things we love. E com isso ele percebeu-se, ao longo da sua carreira, que algo estava a acontecer com o mundo que ele amava. Estava a ser destruído pela poluição causada pelo homem. A biodiversidade estava a ser posta em causa. Algo estava a acontecer no oceano que ele não esperava. Cousteau fez então uma associação com vista a sensibilizar para o que ocorria nos oceanos e a promover a proteção desse mesmo meio. Faleceu em 97, contudo o seu legado perdurou. O seu filho, mais tarde, veio a dar seguimento às suas conquistas, ao seu legado. Jean-Michel Cousteau construiu o Ambassadors of the Environment, uma fundação que procura promover junto dos mais jovens 3 conceitos: reciclagem, a importância de promoverem as energias renováveis e de utilizarem as energias renováveis, e um lema: Everything as a Consequence, relembrando aos mais jovens que tudo o que fazemos na Terra vai afetar, em última análise, o ambiente no mar. Ainda recentemente, por exemplo, um estudo indicava que uma utilização de antidepressivos que está, através do sistema de saneamento, a ir parar aos oceanos, está a destabilizar o comportamento dos peixes, que, habituados a estar em cardume, assumem agora posições de risco, pensam que podem estar sozinhos e facilmente são capturados por predadores maiores. Estranho que pareça, isto está a ser uma evidência, mas pequenas gramas de uns antidepressivos que acabam por ir parar aos oceanos têm de facto este efeito nos peixes. De facto, é porque o Jacques Cousteau continua a fazer felizes muitas pessoas nas suas férias, nos seus hobbies, nos seus momentos. É por me proporcionar, não só a mim, mas a muitos outros, isto que merece que o seu legado perdure e que tenhamos sempre em conta, no fundo, aquilo que ele dizia. O mar, uma vez escolado a ser feitiço, consegue-nos agarrar na sua rede de maravilhas para sempre. Tenham isso em conta e da próxima vez que virem o mar,